Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 10.865 dólares. E hoje meu objetivo será fazer uma atualização técnica e de sentimento para vocês. Vou começar aqui no diário e vou chegar até tempos gráficos menores para entender um pouco da tendência do Bitcoin em cada um desses tempos gráficos e mostrar para você que a gente está realmente bem próximo de uma decisão. Na minha opinião, não somente o Bitcoin, mas também o S&P 500. Então, vamos falar um pouquinho desses dois gráficos tecnicamente e também fazer uma análise de sentimento, onde eu vou pegar todos os indicadores aqui do Tensor Charts avançado e do TRDR para tentar entender o que os grandes players, o que as sardinhas estão fazendo nesse momento e a partir daí a gente tomar decisões mais assertivas. Então, começo aqui do diário na BitMEX para relembrar vocês que a situação do Bitcoin é uma boa situação pensando no longo prazo, né? A gente está muito claramente numa tendência de alta e o que a gente pode estar fazendo aqui, na minha opinião, é um padrãozinho de continuação para a gente acabar rompendo para cima, ok? Eu enxergo muito claramente aqui que enquanto o Bitcoin estiver acima dessa região dos 9 mil dólares, a gente tem muito mais suporte abaixo do que resistência acima. E um rompimento dessa linha de tendência que a gente tem aqui captando esses últimos dois topos importantes pode fazer o preço reverter essa mini tendência de baixa que a gente está nos últimos dias e que pode ser vista no 4 horas, ok? Então, no diário, eu vejo que se os ursos quiserem fazer o preço ir nesses suportes aqui, como eu disse para vocês, se o preço chegar aqui, para mim vai ser uma grande oportunidade de compra, eles não podem deixar o preço ultrapassar e se manter acima desses 11 mil até os 11.200 dólares, tá? É uma região de um topo importante, é uma região de Fibonacci aqui também bem significativa. E se a gente conseguir ficar acima desses 11 mil, 11.200, a gente estaria aqui assumindo uma tendência de alta em todos os tempos gráficos. E para mim é isso que o Bitcoin precisa para continuar a alta, correto? Se a gente for no 4 horas, a gente já vai ver que a situação não está tão legal igual parece no diário, né? A gente tem um movimento de alta aqui nos últimos dias, mas é um movimento que não está sendo formado com volume. Então, a gente realmente precisa de uma demonstração de força, que na minha opinião seria esse rompimento com um volume legal dos 11 mil dólares, tá? Se romper esses 11 mil dólares, eu acho que aí realmente os ursos vão ter basicamente perdido essa batalha e não vai ter muitos argumentos bearish. Porém, enquanto a gente não ultrapassa essa região dos 11 mil até os 11.200, eu ainda continuo um pouco cético em relação a esse movimento, principalmente por causa desse volume, tá? Eu vejo aqui que a gente pode estar formando outro padrãozinho de continuação da baixa, bem parecido com o que a gente formou aqui, uma bearish rising wedge, ok? Então, chegando a tempos gráficos menores, eu também vou conseguir mostrar para vocês que os pontos de suporte aqui que a gente não pode perder. Beleza? Primeiro ponto que a gente pode ver é que claramente essa região aqui até os 11 mil dólares é uma região de resistência importante e se o preço conseguir ultrapassar esse ponto de controle aqui, seria muito bom para ele, tá? Ao mesmo tempo que eu não gostaria de ver o preço perdendo esse suporte até a região dos 10.600 dólares, tá? Perdendo esse suporte nos 10.600, a gente estaria rompendo esse padrão para baixo, aí eu realmente não vejo o Bitcoin segurando antes dessa região do fundo lá próximo aos 10 mil dólares, tá bom? Então nesse momento aqui eu vejo que o Bitcoin está sem dúvida demonstrando força nesses últimos dias, mas ele precisa conseguir romper essa região dos 11 mil dólares, dessa linha de tendência. Caso ele não consiga e perca essa região dos 10.600, seria bem ruim para ele aí, pensando não só numa hora, mas pensando também nos outros tempos gráficos, ok? Então eu vejo muito claramente aqui esse suporte até os 10.600 e essa resistência dos 11 mil dólares, ok? Se a gente for aqui para os 15 minutos, a gente vai ver que a gente está numa consolidaçãozinha aí e estamos formando aqui meio que um retângulo, né? Então, para onde a gente romper esse retângulo, a gente deve ter ou o nosso teste aqui dessa região dos 11 mil dólares ou um reteste desse suporte entre os 10.750 e os 10.600, ok? Então, eu ficaria de olho aqui no curto prazo aí para os scalpers, nessa região dos 10.830 como um suportezinho importante e claramente aqui os 10.950 como uma resistência deste retângulo. Tá bom?
Continuando aqui agora e falando um pouco do motivo da gente, mesmo estando numa tendência de alta aqui no diário, né, a gente ainda não quer se posicionar no longo prazo. Caras, tem muito a ver com essa grande oportunidade que eu estou enxergando aqui de comprar nesse suporte muito grande, abaixo dos 10 mil dólares, mas também tem a ver com o S&P, né? O S&P que subiu consideravelmente aí hoje, quase 2% de alta, e isso sem dúvidas está ajudando o Bitcoin. Mas por que ainda eu não estou otimista em relação ao S&P? Muito mais do que falando fundamentalmente, eu vejo que a gente está numa tendência de baixa aqui no 4 horas no S&P e muito claramente a gente está indo testar a região mais importante de resistência. Essa região aqui até os 3.420 é uma região que não vai ser fácil de ultrapassar, tá? Inclusive a gente está bem abaixo do nosso ponto de controle agora, ou seja, o ponto de maior resistência aqui desde agosto, tá? Então, realmente, eu vejo que a gente está num ponto de decisão, porque se o S&P conseguir demonstrar essa força e se manter acima desses 3.400, 3.420, ele provavelmente vai fazer o Bitcoin continuar a alta, e aí os mercados globais, incluindo o Bitcoin, se decidiriam, né, por um cenário mais bullish, ok? Então eu vejo tanto o Bitcoin quanto o S&P chegando no ponto de decisão, digamos assim, e claramente não vai ser fácil para o S&P ultrapassar essa zona. Se ele conseguir, vai ser aí, eu vou ficar surpreso e isso provavelmente fará o Bitcoin continuar subindo, tá bom? Continuando aqui, mostrando alguns indicadores de sentimento. Primeiro, o que eu quero mostrar para vocês é o funding, tá? O funding que voltou a ficar verde. E muito claramente aqui, eu acredito que essa possível oportunidade que a gente pode ter lá embaixo seria uma compra mais segura, né? E seria uma compra onde a gente poderia ter uma confluência desse funding aqui com um pouco mais de medo no mercado, né? Demonstrando mais oferta, como por exemplo a gente teve nessas situações lá em abril e até mesmo em março, né? Na grande oportunidade que a gente teve na queda do Covid. Eu vejo que esse cenário que a gente teve aqui nos últimos dias não é um cenário tão bullish igual eu gostaria para me expor num mercado extremamente tomado pela incerteza do S&P, tá bom? Muito claramente aqui a gente precisa entender e trabalhar com isso no nosso radar. Essa incerteza pede pra gente, na minha opinião, que a gente faça compras um pouco mais seguras, beleza? Então eu gostaria de ver esse funding aqui mais vermelho com uma demonstração de medo maior, incluindo também o Crypto Fear and Greed Index. Crypto Fear and Greed Index que está em medo ainda, né? Tá variando aí entre neutro e medo nos últimos dias. E para mim é extremamente importante eu ver esse indicador aqui lá no 30, quem sabe até em extremo medo, tá? Eu acho que sim, é importante nesse momento de incerteza, eu quero ter mais medo no mercado para me posicionar de uma maneira mais segura, correto? Continuando aqui, olhando outros indicadores, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é onde as instituições estão posicionadas. E claramente a gente tem uma confluência dessas zonas que eu estava falando com vocês, tá? Claramente aqui, próximo ao topo dos 10.950 até os 11 mil dólares, até um pouquinho acima dos 11 mil dólares, tem muita ordem, tá? Então realmente ficaria de olho, quem sabe, para uma armadilha acima dos 11 mil e o preço depois recuar, tá? Muita atenção a essa região até os 11.030. E claramente aqui mais no longo prazo, olha só o tanto de ordem que a gente tem nos 11.200. Então, sem dúvidas, as zonas que a gente estava olhando na análise técnica de resistência têm confluência com onde as instituições querem manter o mercado, beleza? Veja um suporte interessante também nessa região até os 10.800, que poderia ser esse suportezinho de curto prazo que eu estava falando com vocês, e lá nos 10.600, tem uma ordem gigantesca lá nos 10.600, é um ponto que realmente, se perder, o mercado deve ter problemas, correto? Continuando aqui, analisando outros indicadores. Claramente, a gente teve mais liquidação quando a gente foi testar próximo aos 11 mil dólares, e a gente teve bastante liquidação, tá? Inclusive, a gente não via tanta liquidação assim há muito tempo, tá? Principalmente quando a gente olha aqui na Binance Futures, a gente teve liquidação claramente em todos os mercados, tá? Olhando outros indicadores de sentimento aqui, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Long Short Ratio. O Long Short Ratio que estava abaixo de 1, o que era algo positivo, né? E nesse momento já voltou a subir. Ou seja, a gente começa a ver um otimismo no mercado e mais do que isso, a gente começa a ver muitas pessoas em long. Nesse momento a gente está com 1.17 aqui, isso claramente não é um sinal positivo, tá?
É outro indicador aí que eu quero me posicionar quando ele estiver bem abaixo de 1. Quem sabe, se o preço for recuar na zona que a gente quer, esse indicador pode dar mais uma confluência para a gente fazer uma compra mais segura. Correto? Continuando aqui o outro indicador, o CVD das sardinhas. Eu vejo que nos últimos dias a gente está tendo bastante sardinha comprando a mercado, tá? Isso não está impedindo o preço de subir, talvez pelo S&P, mas claramente o Bitcoin está demonstrando força, né? Mas eu vejo aqui que esse CVD está subindo, olha só o verdinho, o vermelhinho aqui, então não é algo muito positivo. Beleza, caras? Então, eu acho que basicamente a tônica do mercado é essa, investidores. O Bitcoin, ele está prestes a tomar uma decisão aí. Se a gente conseguir romper esses 11 mil dólares, eu acho que os argumentos bearish vão ficar para trás. Eu estou muito de olho nesses 11 mil dólares como uma confirmação de força necessária do mercado. E esses 11.200 realmente aí para o Bitcoin retomar essa tendência de alta, correto? Em compensação, eu continuo um pouco cético com esse movimento. Eu acho que como a gente está com uma incerteza muito grande no mercado e claramente correlacionado com o S&P, eu acho que a gente ainda pode ficar um pouco mais cético e olhar um pouco mais na região dos 9.800, quem sabe até um pouco mais abaixo, para pensar em compras mais seguras, tá? Realmente acho que nesse momento de incerteza que a gente está, é muito mais importante proteger o nosso capital, mas claramente não vamos fechar os olhos para as oportunidades. Se a gente tiver essa demonstração de força do mercado rompendo esses 11 mil dólares, a gente vai sim pensar em longs, ok? Mas aí a gente fala sobre essas possíveis oportunidades a partir do momento que elas acontecerem. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.